Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios Francisco Cordeiro, que é presidente da IPMO, e o Adalberto Regis, que é o diretor técnico. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, espectadores. Estamos aqui para mais um Café com Autoridades. Adalberto. Então, nós também estamos aqui para esclarecer alguma coisa com relação à Previdência, né? E ajudar o telespectador naquilo que for possível. Vamos começar, Francisco, explicando para o nosso internauta e telespectador o que é IPMO, a sigla, Instituto de Previdência do município de Osasco. Muitos vão pensar assim, mas Previdência é INSS, então tem uma diferenciação municipal com o INSS? Tem, você tem o INSS, a gente chama de regime geral de Previdência Social, né? O nosso instituto, ele é o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, né? Ele é o regime dos servidores públicos estaduais e municipais. Então, você, no município, pode optar por ficar no regime geral, INSS, ou o município institui o seu RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, onde essa arrecadação fica no município, fica no instituto, e ele é responsável por pagar as aposentadorias dos servidores efetivos da prefeitura. Mas isto é uma decisão do servidor. Eu, em sendo um servidor concursado, passei no concurso, eu posso optar por um ou pelo outro? Não. Essa é uma decisão do município. Ah, entendi, perfeito. Então, o prefeito envia um projeto para a Câmara, instituindo o regime próprio de previdência. A partir de aprovado, todos os servidores efetivos passarão a contribuir para o regime próprio. Perfeito. Quando eles passarem no concurso, entrarem na prefeitura, eles estarão optando automaticamente pelo regime próprio de previdência social, que é o nosso Instituto IPMO. O IPMO existe desde 1967, tá? Ele foi criado em 4 de julho de 1967. Então, ele já tem bastante tempo e já tem uma experiência acumulada também bastante grande. Uma pergunta talvez um pouco mais técnica. Uma pessoa que teve já os anos cumpridos no regime CLT, recolhendo para o INSS, num dado momento da sua vida, prestou concurso e engajou num serviço público. A matemática é simples, soma-se os anos de recolhimento e transfere-se para o IPMO? Sim, ou vice-versa, inclusive. Ou vice-versa. Né? Porque ao se desligar da prefeitura, trabalhou na prefeitura e foi para uma outra área, ele também pode levar. E esse tempo nós aproveitamos também o tempo do INSS para compor o período necessário da aposentadoria dele aqui. Há uma certa confusão, ao menos no meu entendimento. Eu tenho uma certa dificuldade em entender essas mudanças que houveram no INSS. Provavelmente a mudança também se aplica ao IPMO. A pessoa tem que ter 90 anos para se aposentar, é porque soma-se. Eu sei que não é isto, mas na primeira impressão dá 60 anos de trabalho, 65 de trabalho, mas enfim, uma matemática que se soma não é bem assim, né, Adalberto? Então, Amaral, por incrível que pareça, há 2 anos mais ou menos que está essa ebulição. Né? A gente vê a mídia falando direto, aquela coisa toda. Dá a impressão que acabou, que a aposentadoria é uma coisa em extinção. Verdade, não é. Nós já trabalhamos com essa fórmula que eles chamam de Fórmula 95 desde 2005, por exemplo. Então, desde 2005 nós temos, por exemplo, tem 8 maneiras de aposentar um servidor público. E uma delas é essa Fórmula 95. 65 mais 30. 60 mais 35 para homem e 55 mais 30 para mulher, que é 85 e 95. Então, esta fórmula, para nós, no serviço público, ela já está consolidada. Porém, lá na Previdência, ela ainda não. Por quê? Porque veio o fator previdenciário como um instrumento de redução, de tirar um pouco do benefício. E com essa última mudança que o governo fez, ele, de fato, ele tem que trocar uma coisa pela outra. E a troca foi, olha, eu tiro o fator, mas eu preciso que a idade e o tempo sejam os dois juntos e
Agora que o INSS está aplicando esta regra que nós já... Então, não é que é um ou outro, nem a soma dos dois. É os dois. A pessoa tem que ter mais de 65 anos de contribuição. Não, mais de 30 anos mulher. De contribuição e mais de 65 anos de idade. Não, é assim. Mulher 55 e 30. Okay. 55 de idade e 30 de contribuição. Homem? O homem 60 e 35. 60 de idade. De idade e 35. Um dos dois que não... Soma 95. Dos dois que não tem acontecido não lhe dará integralidade na aposentadoria. E gozado que a regra ele faz isso que você acabou de falar. E. Ele não faz e ou não. Ele fala e. Tem que somar. Tem que somar os dois. Tem que ter as duas. Ele pode se aposentar não estando nesta condição, mas aí não haverá integralidade. Tem a integralidade também, mas aí tem outros requisitos que a pessoa precisa ter para ter. No caso da mulher 55 e 30, ele também pode, mas ele já está estabelecido que tem os dois juntos. Francisco, a pessoa faltava 3 anos para se aposentar e a empresa o demitiu, por justa causa ou não por justa causa. Ele morre na praia? Isso é do regime geral, né? Sim. De uma empresa do regime geral. Mas ele vai faltar o tempo de contribuição dele. Ele pode contribuir espontaneamente, tendo para ter direito ao que é dele de direito. Então, aí é uma controvérsia se ele pode contribuir como autônomo, né? Ou não. Aí o Adalberto ele responde. Por favor. Ele pode sim contribuir e deve. Ele vai fazer o seu carnezinho. Tudo bonitinho. E vai continuar o recolhimento. Recolhimento certinho lá na casa lotérica, no banco, pagar dentro das condições que ele possa pagar. O mínimo hoje é possível, o salário mínimo é 788, 20% disso, então você tem aí um valor de 140 e poucos reais. E ele pode pagar, ou o máximo, que é 4.637, que também 20% disso dá 900. Então, nessa patamar de 140 a 800 reais, ele pode 400, 300, ele pode fazer isso. E isto vai interferir diretamente no valor do qual ele vai perceber quando aposentar. Perfeito. E se ele veio recolhendo o mínimo e nos últimos 5 anos ele passa a recolher o teto, isso o beneficia? Então, aí eu vou te dizer assim, você tem, porque como o INSS pegou de 94 para cá, então vamos dizer que você tenha 200 pesos de um quilo e 10 pesos de 10 quilos. Okay. Esse de 1 quilo, no total, ele vai puxar a média para baixo. Entendi. Então, aquele que colocou... Então, não ficou mais limitado o cálculo aos últimos 5 anos, porque estava dando essa disparidade. Perfeito, exatamente. Por isso que você perguntou, faltando 3, ele morria na praia quando era assim, antes de 99. Perfeito. De 99 para cá, isso aproveita, porque... Poxa, eu fiz tudo lá em cima e vou me aposentar com o mínimo, ou fiz tudo lá embaixo e vou me aposentar com o máximo, não dá. Francisco, como que anda os cofres? Porque a aposentadoria, a pensão, popularmente conhecido, ela trata um valor financeiro, um montante dos cofres públicos bastante elevado. A longevidade, a expectativa de vida do brasileiro, por que não dizer dos osasquenses, aumentou. Isso não está dando um certo desequilíbrio nos nossos cofres? Não, o IPMO, ele fez a segregação de massa em 2012, né? A gente enviou um projeto para a Câmara. Nós fizemos a separação daquilo que é previdenciário e daquilo que é financeiro. Ou seja, financeiro é da prefeitura, o previdenciário é o IPMO que vai pagar lá na frente, né? E nós temos hoje capitalizados cerca de 170 milhões de reais aplicados no mercado financeiro. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que o orçamento geral da prefeitura, os orçamentos anuais, é apartado do previdenciário. O que se recolhe para a previdência é destinado exclusivamente à previdência, independente dos orçamentos da prefeitura? Isso é um dado que vamos dizer, me satisfaz a curiosidade. O IPMO, ele tem, sobre o salário dos servidores efetivos, a prefeitura contribui com 22% todo mês.
e o servidor público com 11%. A prefeitura enquanto empregador. Isso. Enquanto empregador, ela contribui com 22%. E o funcionário com 11% sobre o salário total. Isso não tem nada a ver com a arrecadação de impostos do munícipe, do cidadão em comum. Não. Então você consegue ter uma política financeira apartada, da qual uma coisa não contribui. Então aquele cidadão que tem a impressão de que o fato de que as pessoas estão ficando mais velhas, os cofres públicos, porque tem muito velho, não vai construir uma ponte. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Na verdade, isso pode acontecer no futuro, né? Hoje isso não acontece. Tá. Né? Hoje por quê? Com os 11% e com os 22% que nós recebemos, é suficiente para pagarmos a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas dos dias de hoje. Dos dias de hoje, incluindo os servidores do Instituto de Previdência. Né? Então nós estamos incluindo 3 folhas: a pensão, as aposentadorias e os servidores do Instituto, certo? O que nós recebemos para mim está bem claro o que é uma aposentadoria e o que é uma pensão. Este terceiro item que o senhor colocou, para mim, eu gostaria de mais... São os funcionários do Instituto, né? Que são pagos com os valores, com os 2%. Mas que estão na ativa? Não, são aqueles funcionários que tocam o Instituto. Perfeito. Certo? É o que faz a roda andar. Que faz a roda andar do IPMO. É a folha, são os agentes que são os empregados do IPMO. Isso. Entendi. São as despesas... 2% sobre a folha de pagamento é o que o Instituto pode gastar com a administração de si mesmo. Quer dizer, com o pagamento de água, luz, telefone e salários dos servidores. Dos funcionários da ativa que fazem a roda andar. Exato. Então, todos esses valores, eles vêm dessas duas fontes. Os 11% e os 22%. Tá. Certo? Esses valores hoje são suficientes para pagar a folha de pagamento. E de vez em quando gera um pequeno déficit, que esse déficit é coberto pela prefeitura, né? Mas hoje ele é um valor ainda muito pequeno. Gera um subsídio, a prefeitura de alguma forma subsidia esse déficit, esta falta ela é suprida pela prefeitura? Hoje é um valor muito pequeno, né? Não chega a 400 mil por mês. Tá? Isso, do ponto de vista dos gastos totais, eles são muito pequenos. Perfeito. Né? Eles não são irrisórios significativos. Perante a monta que circula no município. Uma folha de pagamento de cerca de 8 milhões, né? Você tem aí menos de 5% disso. 8 milhões é o número que gira em torno hoje mais os ou nossos menos aposentados e pensionistas. Isso, essa folha de pagamento. Então, mas mesmo assim, nós conseguimos gerar nesses anos todos cerca de 170 milhões de superávit, ou seja, nós temos guardado 170 milhões de reais para eventualidades no futuro para pagamento dessas pensões e aposentadorias. Perfeito. Ok? Nós conseguimos gerar esse superávit durante os governos do Emídio e do Lapas, né? Então, esses valores, por exemplo, quando o Emílio assumiu, tinha 2 milhões em caixa. Hoje nós temos 170 milhões. Né? Então evoluiu bastante nesses anos todos a reserva de caixa. Por quê? Principalmente por quê? Porque esses repasses estão sendo feitos corretamente dentro dos prazos que estão previstos em lei. Perfeito. Senhores, eu vou pedir licença para os senhores, que nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com esse bate-papo falando sobre previdência do IPMO. Fiquem aí que voltamos já. De volta com Café com Autoridade, hoje explicando para vocês, internautas e telespectador, um pouco mais sobre IPMO, Instituto de Previdência do município de Osasco. E vale ressaltar e vale trazer aqui o fato, o que dá direito a uma pessoa a receber os benefícios de previdência. Acho que essa pergunta é mais técnica, vai aqui para o nosso amigo Adalberto. O que dá direito a receber os benefícios? Tá. Nas aposentadorias, tem aquelas regras básicas da idade e tempo que nós já falamos antes. E caixa, a pessoa que está inapta a trabalhar. Perfeito. No serviço público é um pouco diferente do INSS.
Por quê? Ele, quando se afasta por auxílio-doença ou até mesmo por acidente de trabalho, a prefeitura continua pagando para ele normalmente. Aí é a prefeitura... Como se ele não tivesse afastado. Aí ele não vai para a Caixa. Ele vai, faz a perícia, tudo bonitinho. Mas os cofres que vão ser onerados, ou o dinheiro vai sair da prefeitura e não da instituição. Não, a prefeitura paga e deduz desse dinheiro que ele repassa para nós, que o Francisco acabou de explicar. Perfeito. Então ele repassa para nós e na hora de repassar ele faz a compensação, ele tira aquilo que ele gastou com auxílio-doença, com licença maternidade, com salário família, ele deduz desse montante. Perfeito. Né? Porque o servidor público ele continua recebendo como se ele estivesse trabalhando, enquanto perdurar o afastamento dele. E a questão, a pergunta inicial, e eu te interrompi, foi o que dá direito a uma pessoa a perceber esse soldo em sua conta depois de um período. Certo. E aí tem a questão da pensão. Na pensão, porque aí nós já falamos da aposentadoria, falamos do auxílio-doença e acidente de trabalho e agora a pensão. A pensão, ela sofreu também uma mudança importante de 2004 para cá. Então, assim, o servidor aposentado ou mesmo na ativa, vindo a falecer, eu pego a última remuneração dele e verifico os seus dependentes, com aqueles que estão habilitados, e passo para os dependentes. Ou a esposa, ou os filhos menores de 18 anos, ou até mesmo, às vezes, tem gente que é solteira, o pai e a mãe, desde que comprove a dependência. Então, você tem a gente tem uma regrinha. E, ultimamente, a gente tem visto muita gente que moram juntos, e em união estável, por exemplo, e tem dificuldade de provar e fazer prova para que ele possa receber um benefício. Que havia esse vínculo, esta dependência. Relação de dependência. E agora, com esse advento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, já há casos efetivos de aplicação da pensão para um marido morreu, eu não sei nem como tratar deste termo, não que isso seja preconceito, mas é que é tão novo, mas um homem morreu e o outro homem do qual tinha vida comum com ele passa a receber. Temos conhecimento de casos assim? Não, isso já está consolidado também há um bom tempo. Né? A partir do momento que eles se comprove que fizeram certidão de casamento, fizeram alguns no passado faziam contratos, que é a união estável cartorária, né? Esses, comprovando direitinho, vai receber a pensão, o que a gente chama de homoafetividade, homem como homem, mulher como mulher, tanto faz. Esse vai receber normal. E é vitalício. Também, vitalício, sim. E esta regra não tende a mudar. Mesmo que a pessoa tenha se casado ou comprovado, de alguma forma, um casamento recente. Ele se casou há um mês. Aí o cônjuge veio a falecer. Por favor, Francisco, muda alguma coisa? Não, essas regras estão mudando, né? Já mudou no regime geral e agora nós vamos mudar no RPPS, né? Nós vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, adequando às mudanças que ocorreram no regime geral. Né? Então vai ter esse tempo de casamento, tempo de contribuição, para poder... idade para poder ter direito a receber a pensão, né? Para evitar justamente que pessoas já com muita idade casem com pessoas muito novas com o intuito único de repassar a pensão, né? Em caso de morte. Ou pessoas que estão com doença terminal, essas coisas, e passem para... Já de forma perniciosa, já de forma malandra. Isso. Ele não exclui totalmente o recebimento de pensão, mas vai limitar o tempo de recebimento. Mas a esposa dele sempre vai ter esse direito, né? Se ele é casado, no tempo que ele foi casado, isso vai ter, isso não extingue em nada o direito, continua a mesma coisa em relação ao que era antes. Só para evitar essas manobras que às vezes se faz para tentar perdurar essa pensão aí, passar essa pensão para outras pessoas. A pensão, ela não desce um terceiro nível. Por exemplo, o servidor faleceu, passou a pensão para a viúva, e da viúva não passa para outro, a menos que seja menor de idade. Não. Ou nem que seja menor. O neto. Não tem essa, não comunica num terceiro nível. É personalíssima, é da pessoa, fica com aquela pessoa. O servidor, o dependente tem que fazer vínculo com o servidor principal.
aquele que faleceu. Então, nesse momento é que a gente vai estar analisando e vendo quem é que tem direito e quem não tem. No caso de que o cônjuge tenha direito e há filhos menor de idade, há uma divisão desta pensão? Hoje tem. Mas a administradora do bem acaba sendo a mãe, acaba sendo a progenitora. Não, também, mas temos casos atípicos. Filhos de outros. De pais de outros, em caso de separação. 2, 3 filhos diferentes. Às vezes há esta divisão. Tem essa necessidade de divisão. E é tudo por partes iguais. Então, vamos supor, o servidor ganha 1.200, para dar um exemplo de valores, né? E tem 4 dependentes, é 300 para cada um. Independente de qual seja a composição familiar. Aí, depois, cada um aquele primeiro que completar a maioridade, aí divide por 3. Aí vai ser 400 para 3. Aí um outro cumpriu a maioridade, divide por 2. E assim por diante. Até que todos completem a maioridade. Aí um deles possa ficar com 100% ou encerrar. E que fique, no caso, com a viúva. É o mais comum de acontecer. E tem 2 novidades nessas mudanças que ocorreu lá na Previdência que são importantes. A primeira dela é a idade. Então, o beneficiário, principalmente o cônjuge, tem que ter uma idade mínima de 44 anos para garantir o resto da vida. E tem que ter 2 anos no mínimo agora também de união ou de casamento. Então são 2 novidades que até então não tinha. Mas isso já está em vigor? Já, no INSS já. Então são 2 coisas importantes que a partir de agora já tem um tempo mínimo necessário para você se habilitar. Se você não o tem, aí você vai ter uma proporcionalidade, como o Francisco falou. Hoje em dia, a longevidade até do próprio aposentado, ela preocupa, porque eu bem me lembro, senhores, quando eu tinha 15 anos, quando eu era adolescente, eu olhava para um senhor de 50 anos, eu via como, desculpa o termo, mas já terminal, já velhinho, acabando, e hoje não. A vitalidade está muito forte com 60, 65, 70 anos de idade. Este aumento de longevidade mexe diretamente nos cofres do IPMO? Mexe com todo o sistema de previdência, né? Sim. Que é importante, inclusive mexe também com o Instituto. Porém, você tem a questão do déficit da Previdência, que ele é uma questão muito controversa, né? Porque você tem o setor urbano da Previdência, por exemplo, ele é superavitário, né? Em 25 bilhões anuais. O setor rural, ele é deficitário em 75 bilhões. O INSS sofre um déficit de 50 bi, sendo 25 positivos do setor urbano e 75 negativos do setor rural. Agora, quando foi instituído a aposentadoria para o setor rural, foi com o objetivo de reduzir a miséria no campo. Então, isso foi uma coisa importante para o Brasil. Reduziu em muito a miséria no campo. Isso foi da Constituição de 88. Agora, o setor público, você tem cerca de 22 milhões de aposentados no INSS, que gera um déficit de 50 bi. E você tem 1 milhão de aposentados no setor público, do governo federal, principalmente, que gera um déficit de 69 bi. Então, o problema é você ter equivalência entre o que é do regime geral com o setor público. O grande déficit da Previdência ocorre no setor público, que não tem equivalência no setor privado. Então, eu acho que um desafio será trazer o setor público equivalente ao setor privado, nas mesmas regras, para que eles possam aposentar. Então, com isso, nós estamos criando também a aposentadoria, nós estamos criando a Previdência Complementar aqui em Osasco. Vamos mandar um projeto de lei, criando a Previdência Complementar, instituindo um teto, o mesmo teto do regime geral, e acima desse teto, ele vai pagar e contribuir para a Previdência Complementar. As legislações privadas e as normas municipais, IPMO, a pergunta talvez eu até me enrole um pouco em informá-la, mas é o seguinte: a lei que rege o INSS é apartada da lei que rege o IPMO.
A lei que rege o IPMO é a mesma lei que rege nos outros municípios? Existe uma contrapartida entre os municípios? Se faz um estudo de causa, olha, no município de Mato Dentro do Espírito Santo fizeram isso e deu certo. E se implementa isso, faz uma contrapartida entre os municípios? Cada município pode ter a sua providência? Ficou um pouco complexo, mas acho que dá para dar uma explanada. Cada município pode instituir a sua própria lei previdenciária. Perfeito. Só que ela tem que obedecer algumas regras gerais, certo? Existe uma Constituição soberana. Isso, existe a Constituição Federal, que tem diversas regras para a aposentadoria do servidor público, né? Você tem a 9717, que é uma regra específica para os regimes próprios de previdência social, que você tem que respeitar. Então você tem, mas tem também espaço para você criar alguns detalhes próprios de alguns municípios. Né? Dentro dessas possibilidades, né? Ou seja, a Constituição permite também que você possa suplementar a legislação federal naquilo que couber, né? Naquilo que ele não está prevendo, você pode suplementar. Perfeito. E é isso que nós vamos fazer também. Aqui algumas outras regras, adjunta a essas regras que são gerais. Muito bem. Senhor Adalberto, eu gostaria de agradecer a sua presença e o esclarecimento trazido a mim e aos nossos telespectadores. Sim, senhor, estamos à disposição no IPMO, aqui também, sem problema nenhum. Fique à vontade. Senhor Francisco, muito obrigado por vir trazer esses esclarecimentos, sempre muito elucidativos, que traz sempre muita informação aos nossos telespectadores. É importante isso, o papel que vocês exercem aí nessa atividade jornalística, esclarecer a população que quanto mais consciência nós tivermos das questões previdenciárias, das questões nacionais, serão cada vez mais importantes para a gente ter uma compreensão integral aí dos problemas do Brasil, né? Antes de finalizar o programa, eu gostaria de trazer um questionamento da Andréia, de Recife, final de telefone 6048, e eu demorei para fazer esta pergunta, porque ela coloca um termo aqui que para mim é muito pouco peculiar. Eu vou ler da forma com que eu entendo, e se eu estiver pronunciando errado, vocês, por favor, me corrijam e respondam a Andréia. Se fala muito em cálculo atuarial. O que é isto? Isso. Atuarial. Faz sentido? Faz todo sentido. Todo sentido. Por favor. Nós somos obrigados, anualmente, a fazer o cálculo atuarial, ou seja, daqueles servidores que estão em atividade. Qual é a projeção de aposentadorias deles para o futuro? E os aposentados e pensionistas que nós temos, qual é a projeção de gastos para o futuro? Né? Essas três projeções, né, do servidor ativo, do aposentado e do pensionista, a expectativa de gasto para o futuro faz parte dos nossos cálculos anuais. Né? Quanto que nós vamos gastar para o futuro e qual seria esse déficit atualizado? Ou seja, a gente traz a data de hoje, né? Qual seria esse déficit? Esse cálculo atuarial é fundamental para todos os institutos de previdência saberem, terem consciência do que é para frente. Porque nós temos uma forma de financiar esse futuro. Ok, está aí então dada a resposta, André de Recife. Eu agradeço mais uma vez a presença dos senhores e o Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.